aí, galera, beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 69 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, graças a Deus. E graças a Deus, né, nós estamos em 2 Samuel capítulo 6. E lá atrás, quem estava aqui acompanhando, graças a Deus, vai lembrar bem. Lembra que Deus ele tinha se irado com o povo e ele tinha colocado a arca dele, a presença de Deus tinha saído do meio dos israelitas e foi lá para os filisteus. Então, nessa saída que foi até os filisteus, lá eles ficaram, né, a arca de Deus ficou um tempo, e aí os filisteus viram que a mão do Senhor estava contra os filisteus. Eles viram que realmente o Senhor estava lutando contra eles. E os filisteus falaram, olha, pelo amor de Deus, tire essa arca daqui. E assim foi. A arca foi tirada daquele ambiente, a arca voltou para Israel. Só que a arca não voltou para Jerusalém. A arca ficou em outro canto. E justamente aqui, depois de anos, depois de muito tempo, depois de muito tempo, literalmente agora a arca volta para Jerusalém. Olha que coisa linda. Olha, volta ali para o local onde Jesus, onde Jesus passou, onde o Senhor estabeleceu ali basicamente o centro, né, o centro do templo. E o centro ali onde Deus ele olhava, ele se debruçava sobre a terra, e justamente onde Cristo ali fez a tão maravilhosa e excelente graça e a nossa redenção através do sangue. E assim, nós estamos aqui nesse contexto, onde a arca sai de onde estava e vai para Jerusalém. A arca é levada para Jerusalém. 2 Samuel capítulo 6, dia 69, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. E vamos lá, que Deus é bom, que importa. De novo, reuniu Davi os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Lembra lá da arca que Moisés foi usado por Deus para fazer? Então, exatamente essa arca. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, na colina de Uzá, e Aiô, filho de Abinadab. Conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinhos, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Ou seja, ia Aiô na frente, andando, e Davi e todos os outros homens iam cantando também perante o Senhor. Você vê, era um homem de guerra, sim, mas também eram homens que sabiam louvar a Deus. Essa é a característica fundamental em nossa vida. Nós temos que, de fato, estar pronto para lutar contra o mal, estar pronto para lutar contra as artimanhas satânicas em nossa vida, as artimanhas satânicas em nossa sociedade, as artimanhas satânicas em nosso meio. Sim, nós temos que estar pronto para isso. Mas também temos que estar pronto para o tempo inteiro louvar a Deus, engrandecer quem Ele é, glorificar quem Ele é. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Você vê, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Por quê? Porque os bois haviam tropeçado. Aí você vê, os bois haviam tropeçado e a arca de Deus, deu uma sacudida. Uzá foi lá e segurou. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, seu ato de irreverência, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E aí você vê, olha, isso aqui é uma lição direta para nós. Como assim? Deus, em momento nenhum, ele aceita que nós venhamos a seguir a ele, ou a buscar a ele, ou a servir a ele da nossa forma, do nosso jeito. Ah, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Esqueça. Você está seguindo sua carne, você está seguindo seu ego, você está seguindo sua vaidade. Em momento nenhum Deus ele aceita que nós venhamos a servir a Ele, a buscar a Ele da forma que a gente acha. Não, não é o que a gente acha,
Não é a forma que a gente acha, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente acha, não. É da forma que ele estabelece, é da forma que ele criou, é da forma que ele expôs através da sua lei. Inclusive são formas distintas. E assim, nós não podemos buscar a Deus da nossa forma. Tem uma forma de buscar a Deus, que é através da palavra do Senhor, a palavra sendo exposta, a gente está aqui recebendo ela, orando a Deus e congregando na casa do Senhor. Essa é a maneira, não há outra forma. Ah, mas eu busco a Deus e não preciso congregar. Não é o que o Senhor ensina. Você vê, o judeu, ele tinha a obrigação, não era nem uma, não era uma indicação, mas era uma obrigação de sempre estar na sinagoga, todo sábado, ponto. Ele tinha a obrigação de, no ano, 7 vezes ele cumprir festas. Ele tinha essa obrigação. Ele tinha a obrigação de guardar os dias sagrados. Ele tinha a obrigação de todos os dias invocar o nome do Senhor. Então, assim, não é um dia ou outro, é todo dia. Não é um dia ou outro buscar a Deus e estar na presença dele, estar entre os irmãos, não, é todo dia. Então, assim, não há essa de buscar a Deus do meu jeito, fazer da minha forma, fazer conforme o que eu acho. Não, existe uma forma, existe um jeito. Se a gente segue, a gente é abençoado. Mas se a gente não segue, nós ficamos vulneráveis. Nós ficamos fracos. Para nós desviarmos é assim, ó, mole, mole. Inclusive, quando estamos fora dos irmãos, a gente nem percebe, mas a gente esfria. E a gente só percebe que a gente esfriou quando a gente volta. Então, assim, não queira parar de buscar a lei do Senhor, de meditar na lei do Senhor, de refletir na lei do Senhor todos os dias. É o que nós estamos fazendo aqui para honrar e glória do nosso Jesus Cristo. Mas também não queira parar de orar. Ore todos os dias. Nunca deixe de orar. Ore de manhã quando você acordar, ore meio-dia quando você almoçar, ore de noite quando você for dormir. Ore sempre. Ore sempre. Busque sempre estar orando a Deus. Porque a oração é justamente o que nós estamos espremindo da lei do Senhor que está dentro do nosso coração. O Espírito do Senhor pega essa oração e transforma, melhora, aperfeiçoa e sobe como incenso suave ao Senhor. Lembra que tinha dois tipos de oferta? A oferta de comunhão e a oferta pela culpa. Então, justamente a oferta de comunhão, a outra pela culpa, que é da redenção, é justamente a nossa oração. E também a oferta pela culpa. Ou seja, quando nós estamos orando, nós estamos oferecendo um sacrifício aceitável a Deus. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Não precisa mais derramarmos o sangue de um animal, porque Cristo já fez isso por nós. E esses atos eram atos meramente circunstanciais. Eram atos meramente, eu não posso nem dizer cultuais, não no sentido de culto, porque culto racional ao Senhor nós estamos fazendo. Mas eram atos que eram necessários porque o Messias ainda não tinha vindo e ele não tinha cumprido. Agora, o relacionamento com Deus. Agora, o nosso apresentar os nossos pecados, o nosso confessar nossos pecados, o nosso nos confessarmos perante o Senhor, para que Ele venha derramar sua graça e sua misericórdia sobre nós. Isso era fundamental e é fundamental. É o que nos foi ensinado através de Cristo, através dos apóstolos, através da história, né? Da história do Evangelho de lá para cá. Então, assim, através das cartas, enfim. Então é necessário sim que nós busquemos a Deus e sirvamos a Deus do jeito que Ele ensina, da forma que Ele ensina. Como é? Lendo, recebendo, amando a lei do Senhor todos os dias, fazendo de fato isso algo diário, é o que nós estamos fazendo aqui para honra e glória do nosso Jesus Cristo, orando a Deus e sempre que possível estando com nossos irmãos, cultuando a Deus com nossos irmãos, indo para a casa do Senhor, indo para um local onde a palavra de Deus é expressa, onde a palavra de Deus é exposta, onde a palavra de Deus é mostrada, onde a palavra de Deus é comida, assim como está fazendo aqui, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós vemos Deus. Esse é um local onde Deus se apresenta. Ah, eu vou por placa de igreja, não vá.
eu vou... Não, não, não. Vá para um local onde a palavra de Deus é mostrada desse jeito. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. Um local onde você entra e sai com a palavra de Deus no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, no seu intelecto. Um local onde a sua consciência é aperfeiçoada na palavra de Deus. E é isso. Então, assim, não existe servir a Deus e buscar a Deus do nosso jeito. Esqueça isso. Isso é coisa do diabo, isso é coisa da nossa carne. Isso é nós criando um Deus que não existe. Isso é a nossa consciência criando um Deus conforme as nossas vontades. Peraí, nós estamos aqui para nos submetermos à vontade de Deus ou nossa consciência criar um Deus? Ah, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Peraí, fale melhor. Você está criando um Deus do seu jeito, mas não, você não está servindo a Deus. Porque Deus ele estabelece forma, maneira, jeito, tempo, qualidade. Então, peraí. Se nós dizemos que servimos a Deus do nosso jeito, nós temos que mudar isso aí. Nós temos que falar o que é. Eu sirvo ao Deus conforme a minha consciência. Eu sirvo o meu Deus. Eu sirvo um Deus específico para mim. Mas dizer que serve o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tudo que há, não, não, não. Isso não existe. E foi exatamente esse ponto aqui. Olha, Uzai esticou o braço e segurou a arca. Por quê? Porque os bois haviam tropeçado. Um ato natural, um ato comum, um ato que qualquer pessoa faria. Se eu estivesse ali, se Deus quiser, eu tivesse a oportunidade, eu faria isso. A arca de Deus está ali, está todo mundo feliz, alegre, satisfeito, porque a arca de Deus está voltando para casa. E aí simplesmente os bois tropeçam, pum, a arca sacode. Se eu pudesse, eu esticaria o braço. Mas espera aí, Deus estabeleceu uma forma, Deus estabeleceu um jeito. A ira do Senhor se acendeu e Uzá morreu ali. Por quê? Porque há uma forma, há um jeito. Há uma forma que Deus estabeleceu. Não é de qualquer jeito. Versículo 8. Versículo 8. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Ebed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E aí você vê, enquanto a arca, quando estava no local anterior, não teve diferença, né? Não teve bênção. Mas, quando chegou lá na casa de Obed-Edom, o que aconteceu? A arca foi muito abençoada. A arca abençoou muito aquela casa. Ficou 3 meses, mas foram 3 meses de muita bênção para ele e para a família toda. Sabe o que significa? Olha, quando a bênção de Deus chega em nossa vida, nós temos que louvar e engrandecer a Deus e glorificar por quem Ele é. Não é simplesmente, tá nem aí. Não, mas é realmente glorificar a Deus por recebermos tal honra. Olha, a gratidão a Deus talvez seja uma das coisas mais importantes que nós temos que exercer a Ele todos os dias. Por quê? Porque a gratidão a Deus é justamente o louvor pelo que Ele fez. Não somos nós clamando pelo que Ele vai fazer, mas somos nós agradecendo pelo que Ele fez. E isso é muito diferente. E é isso que Deus se alegra. Sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos pelo que Ele já fez por nós. Versículo 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Você vê, a cada 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho. Davi vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E aí você vê, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Interessante é que assim, Davi, ele realmente estava ali mostrando que ele é servo de Deus. Porque
quem estava ali e quem tinha que dançar e tal, ou, né, ou quem dança perante o rei, digamos assim, são os servos. O rei não dança, o rei não precisa dançar, digamos assim. Mas Davi estava ali mostrando que ele é servo de Deus. E isso é uma coisa muito importante para nós. Olha, independente do que você é nessa terra, independente do que você é nessa vida, perante Deus, você sempre é servo. Perante Deus, você sempre é filho. Então se humilhe na presença do Senhor. Glorifique quem Deus é. Não há cargo maior, não há importância maior. Não, é impossível aqui na terra, ou em qualquer momento, você chegar sequer a ter uma certa estatura perante Deus. Esqueça isso. Quanto mais você se humilha na presença de Deus, é melhor. Foi o que Davi estava fazendo. Foi Davi vestido com um colete sacerdotal de linho. Foi dançando com todas as forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Olha que bênção. Aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando, celebrando, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Olha, aqui é outra questão. Eu não sei como você adora a Deus, sabe? Às vezes as pessoas gostam de adorar a Deus glorificando, aleluia, glória a Deus. Às vezes é uma pessoa ao contrário, é retida. Que inclusive o Senhor diz que na casa do Senhor tem que haver o silêncio. Ele diz que na casa do Senhor é a casa de oração. Ele diz que na casa do Senhor é a casa de reverência. Inclusive ele diz, olha, ponha os, cubra os seus pés quando entrar na casa do Senhor. Ou seja, tenha reverência quando entrar na casa do Senhor. Mas há quem na casa do Senhor glorifique a Deus, glória a Deus, aleluia e tal. Cada um tem um ensinamento a respeito disso. Isso faz parte da liturgia do culto de cada um e glória a Deus por isso. Isso não fere a consciência, tanto de quem exprime quanto de quem não exprime. Mas a questão é, respeite seu irmão. Se ele glorifica a Deus no momento do culto, respeite ele. Se ele não exprime, também respeite ele. Porque justamente a partir do momento que a gente despreza o nosso irmão, nós não estamos desprezando o nosso irmão, mas nós estamos desprezando a Deus. Foi o que aconteceu aqui. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Versículo 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. E aí você vê que celebração linda, né? Todo mundo se alegrando, feliz, alegre, satisfeito. Por quê? Porque a arca de Deus voltou para onde sempre ela tinha que estar. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. E aí você vê, ela estava descontente com Davi, estava descontente com o ato de Davi, estava descontente ali porque Davi não estava mostrando sua nobreza. Só que assim, o espírito de Davi é um, o coração de Davi é um. O coração de Mical e o entendimento de Mical a respeito disso era outro. Nós temos, voltando, nós temos que ter muito cuidado, mas assim, muito cuidado com aquilo que a gente exprime a respeito do nosso irmão. Porque assim, uma coisa é você ver seu irmão, tudo bem, ele está glorificando a Deus, deixa lá. Outra coisa é você chegar para ele, sabe? Temos que ter cuidado com isso. Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei. Olha, foi perante o Senhor que eu dancei. Eu não dancei para homem. Eu não dancei para soldado. Eu não dancei para escravo. Não dancei para ninguém. Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai. Vixe.
aquele que me escolheu no lugar do seu pai. Dancei para ele. Ou de qualquer outra família, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei. Olha, Mical, deixa eu te falar uma coisa. Você é esposa de rei, mas perante Deus, eu sou só um servo. Perante Deus, eu sou só um escravo dele. Perante Deus, eu não passo de nada para ele. Ele é tudo. Eu não sou nada, ele é tudo. Ah, mas você é rei de Israel? Quem disse? Para Israel eu sou rei, mas para ele eu não passo de pó da terra. Eu sou servo dele. Você esqueceu? Ah, mas você é rei. E daí? Eu sou servo dele. E me rebaixei ainda mais. E me rebaixarei ainda mais. Por quê? Toda humilhação que eu fiz perante Deus ainda foi pouca. Eu ainda vou me rebaixar mais. E me humilharei aos meus próprios olhos. Eu vou me humilhar ainda mais, vou me rebaixar ainda mais perante Ele, porque Ele é soberano, Ele é dono da honra, da glória e do louvor. Glória seja dada a Ele. E me rebaixarei ainda mais. E me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Olha, volto a dizer. Nós precisamos, de fato, reconhecer que Deus é soberano. Independente da sua posição, independente de quem você é, independente do que você fez ou faz, esqueça. Perante Deus, nós somos nada mais nada menos do que servos dele. Isso é fundamental. 2 Samuel capítulo 7. A promessa de Deus a Davi. O rei Davi morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã. Opa, olha o profeta Natã, inclusive profeta que tinha o nome do seu filho, profeta Natã. Você vê, Davi gostava tanto de Natã que deu o nome de Natã para o filho dele. E justamente desse filho dele nasceu Jesus, de Natã e de Samuel. No caso, Natã, no caso é um dos ascendentes, né, de Maria e Salomão, eu falei Samuel não, Samuel não, Salomão. E Salomão é um dos descendentes de José. É um dos ascendentes de José. Certo dia ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Isso é um absurdo. Natã respondeu ao rei: Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Vai dizer vai dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Você vê, Deus ele podia ter falado muito bem, vai dizer ao rei Davi, vai dizer ao rei de Israel, vai dizer ao soberano de Israel, vai dizer ao grande de Israel, vai dizer à coroa de Israel, vai dizer ao que governa Israel. Não. O que é que Deus falou? Vai dizer a meu servo Davi. Olha, voltando, perante Deus, todos nós somos servos. Deus ele olha para nós, mas Davi é rei. Sim, é servo como qualquer outro. Então, lembre-se sempre disso. Nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós temos que servir quem ele é. Vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não, não, não tenho morada em nenhuma casa, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Ou seja, olha, eu estou com vocês, estou no meio de vocês. Alguma vez eu perguntei, vem cá, cadê? Cadê o templo? Não.
Agora, pois, diga a meu servo Davi. E aí você vê, ao meu servo Davi. Deus está deixando isso claro, Davi é meu servo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens, nossa, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel. Tá vendo? Olha aqui Deus reconhecendo ele como o rei de Israel. Olha aqui Deus reconhecendo ele como o Senhor sobre Israel. Deus reconhecendo ele como o rei de Israel. Eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel. Mas você vê, antes de Deus lembrar que ele é soberano de Israel, Deus lembra que ele é servo. Deus fala assim, olha, ao meu servo Davi. Por quê? Porque perante Deus, Davi é servo. Agora, para Israel, Davi é rei. Israel é meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo. E os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que é Deus que está operando. O Senhor, é Deus que está fazendo. É Deus que está aí trabalhando. Lhe estabelecerei uma dinastia. E olha aqui, essa dinastia é não só sobre Davi e sobre seus filhos, mas também uma promessa futura do Messias. Lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei. Tá vendo? Deus escolhe um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. E eu estabelecerei o reino dele. Tá vendo? Olha, é Deus que fortalece o reino, é Deus que faz o reino, é Deus que alinha o reino, é Deus que molda o reino, é Deus que dá base para o reino. Não é a força do braço, não é a sabedoria, não é a aliança, não. É Deus. Será Ele quem construirá um templo em honra a meu nome. Opa! Será Ele o novo rei, depois de mim, que estabelecerá um templo em honra a meu nome. Não eu. Vixe. E eu firmarei o trono dele para sempre. Meu pai. Isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Como assim firmarei o trono dele para sempre? Salomão, que foi o segundo rei depois de Davi, que foi logo imediato a Davi. Salomão, ele teve um reino eterno? Não. Mas espera aí. Trono dele para sempre. O seu reino jamais terá fim. Opa! Aqui é uma promessa. Aqui é uma profecia do rei. Não do rei da terra, mas do rei dos reis e senhor dos senhores. Aqui é uma promessa do nosso Messias. Aqui é uma promessa do Senhor dos senhores, do rei dos reis. Eu serei seu pai. Hã? Como assim? Eu serei seu pai? Que negócio é esse que Deus vai ser pai de Salomão? Desde quando? Sendo que Salomão é filho de Davi. Mas aí que tá. Eu serei pai daquele que tem um reino que não tem fim. Tá? Você tá começando a entender aqui? Você tá começando a ver Jesus aqui? É exatamente isso. Eu serei seu pai. E ele será. E ele será o meu filho. Gente, você consegue ver Jesus aqui? É justamente Deus falando: olha, Davi, meu servo, eu vou estabelecer você uma dinastia. Através de você, através dos seus filhos, eu vou escolher aquele que vai levar a dinastia. E eu estabelecerei o reino dele. E vai ser ele que vai construir um templo em honra a meu nome. Salomão construiu um templo em honra ao nome de Deus. Mas o templo que Deus estabelece, que Deus diz que é o templo eterno, é o próprio Cristo. Por isso que Jesus fala:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus aqui está sendo expresso, está sendo mostrado, está sendo exposto para nós. O trono dele é, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, e aqui já voltando para Salomão, por quê? Porque Jesus, o Messias, não cometeu erro. Eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Só que aqui já voltou para quem Cristo é. Jesus ele foi punido, e com açoites, inclusive, com açoites aplicados por homem. Não pelos seus pecados, não pelas suas falhas, não pelos seus erros, não pelos seus castigos, mas pelos nossos. Olha, Salomão não recebeu açoites aplicados por homem, mas Jesus recebeu. Salomão não recebeu castigo aplicado por homem, mas Jesus recebeu. Você consegue entender que a profecia, em parte ela fala de Salomão, mas também em parte ela fala de Cristo? Para que justamente nós possamos entender aquilo que Cristo viveu. Se Deus quiser, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver, nós vamos ler mais inúmeras outras profecias diretas a respeito de Cristo. Mas aqui está uma pequena porção delas. Mas nunca retirarei dele o meu amor. Nunca retirarei dele o meu amor. Como retirei de Saul, agora ele volta para Saul, agora ele volta para falando dos homens. A quem tirei dele, a quem tirei do seu caminho, ou seja, do caminho do Senhor. Quanto a você, voltando a Davi. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Como assim permanecerão sempre diante de mim? Aí que tá. Lembra que Jesus é o nosso sumo sacerdote e está para sempre perante o Senhor, oferecendo sacrifício por mim e por você? Olha, quanto mais a gente entende quem Cristo é, ou busca entender quem Cristo é por graça e misericórdia do Senhor, mais a gente vê que a graça do Senhor é toda derramada em Cristo e por sua vez ela chega em nós. E por sua vez, a graça é toda para nós, porque Cristo é um presente para nós. Isso é lindo. O seu trono será estabelecido para sempre. E o seu reino não terá fim. Daniel. Se Deus quiser, quando nós fomos ler Daniel, lá está escrito: o seu trono será estabelecido para sempre. E o seu reino nunca terá fim. Esse é o rei. Versículo 17. E vamos agora voltar para o tempo de Davi. O tempo presente de Davi. Porque isso aqui foi uma profecia que nos levou lá ao Messias, que nos levou a Cristo, que nos levou ao Rei, ao meu Senhor, ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores, aquele que é, que era e que há de vir. Mas agora vamos voltar ao tempo de Davi, versículo 17. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha dito, tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. A oração de Davi. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E quem é minha família, para que me trouxestes a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com homens, ó soberano Senhor. Davi talvez foi um dos poucos, depois de Cristo, que entendia a graça de Deus. A graça do Senhor é sobre isso aqui, ó.
É assim que procede com os homens. Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, santo. Eternamente santo. Bendito seja o Senhor. Mas ainda assim, ele escolhe ter uma aliança com os homens. Homens maus, pecadores, falhos. Mas ele escolhe ter uma aliança conosco. Que mais Davi poderá dizer? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste esses feitos grandiosos e o revelaste a teu servo. Você vê, foi o Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu propósito. Foi o Senhor que fez todas as coisas. E além disso, ainda revela a mim essas coisas extraordinárias que o Senhor tem a fazer. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém. Não há ninguém como tu. Nem há outro Deus além de ti. Conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo? A única nação da terra que é tu, o Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. Olha, a única nação. Deus não resgatou qualquer outra nação. Deus só resgatou uma nação que foi Israel. E nós hoje estamos alicerçados a Israel. Estamos alicerçados à figueira verdadeira por causa de Cristo. Mas Deus escolheu Israel. Nós somos figueira brava. Estamos alicerçados a Deus, estamos alicerçados a essa nação, estamos alicerçados a Abraão, Isaac e Jacó por causa de Cristo. Agora nós fazemos parte da família real e vamos sentar à mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Mas também à mesa dos apóstolos. Por causa de Cristo. A honra é de Cristo. A honra é de Cristo. A honra é de Jesus. Por causa dele. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante dessa mesma nação, que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular. Opa! De Israel o teu povo particular para sempre. Tá vendo? E tu, ó Senhor, te tornaste o teu Deus. Olha, o Senhor fez algo tão maravilhoso, tão incrível, tão lindo. E agora o Senhor continua garantindo a tua aliança. Continua estendendo a tua aliança. Continua mantendo a tua aliança. Continua dando manutenção à tua aliança. Senhor, o Senhor é extraordinário. O Senhor é grandioso. O Senhor é fantástico. Eu não tenho palavras para dizer quão grande é o Senhor. E quão grande é a sua misericórdia e o seu amor. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e da tua descendência. Faze conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo, quando disseste: estabelecerei uma dinastia para você. Aqui não é Deus falando para a nação de Israel, mas é falando para Davi o que vai fazer através dele na nação de Israel. Ou seja, Deus falando diretamente com Davi.
eu estabelecerei para você. Eu estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Só pelo fato do Senhor ter falado isso, aí sim, agora eu tenho coragem de falar com o Senhor. Isso é intimidade. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Davi aqui, ele nem estava entendendo ainda o tamanho da profundidade da glória de Deus sendo revelada a ele. Mas hoje nós fazemos parte dessa família aqui. A família real de Deus. Por causa de Cristo. Cristo é nosso rei. Cristo é o rei dos reis. E fazemos parte de Cristo. Logo, fazemos parte de toda a promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Toda a promessa feita a Davi. Toda a promessa feita a Israel. Por causa de Cristo. Inclusive, o filho adotado, ele tem um privilégio muito grande. Porque o filho que nasceu de forma natural, ele sim pode ter vindo pela vontade do pai, pela vontade da mãe. Ele sim pode ter vindo pela vontade dos pais. Mas pode acontecer um acidente dos filhos terem nascido. Mas o filho adotado não. O filho adotado veio única e exclusivamente da vontade. Não tem como você adotar tendo dúvida, ou não querendo, ou não tendo vontade. O filho adotado ele veio única e exclusivamente da vontade do pai e da mãe, da família, de todos que ali fazem presente. O filho adotado ele vem única e exclusivamente da vontade daqueles que estão o adotando. O filho adotado ele vem, ó, do coração. Entende o que eu digo? Deus nos adotou. Nós não somos fruto de uma situação ou simplesmente de uma circunstância ou porque teve pecado no céu e aí Deus, para mostrar sua graça e sua bondade, ele foi lá e colocou o homem no jardim para poder dar uma resposta que ele é bom. Não. É por vontade que ele nos adotou. Foi por escolha que ele fez por nós. Foi por aqui a essência dele que aqui estamos. Filhos dele, através de Cristo. Adotados por meio do sangue. Pagamento caríssimo. 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 O puro sangue carmesim, derramado na cruz, para que sejamos seus filhos. 2 Samuel capítulo 8. As vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg Amar. Davi derrotou também os moabitas. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Pronto. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficaram dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram subjugados a Davi, pagando-lhe impostos. Assim disse Davi. Além disso, Davi derrotou Adazer, filho de Reob, rei de Zobá, quando Adadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates.
Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros também, e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, subjugando-os a lhes pagar impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudeiros de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. Os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e para parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor. E aí você vê, o presente que o rei Davi recebeu, ele foi lá e consagrou ao Senhor. Meu? Não, meu não, é de Deus. É de Deus. Tudo que eu tenho é do Senhor. Como fizera com a prata e o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. Olha, tudo que Davi recebia, ele toma, é de Deus. É do Senhor, acabou. A ele a honra, a glória e o louvor. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Os oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Olha que bênção, olha que maravilha. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar. Você lembra dele? Que passou aquela situação muito terrível com sua família e tal, e foi responsável por levar o colete sacerdotal a Davi? Então, eram sacerdotes. O cargo de sacerdócio continuou com eles, porque eles eram filhos de Arão. Eles faziam parte da família dos sacerdotes. O que Deus fez? Deus continuou com a honra de manterem como sacerdotes. Seraías era secretário. Banaia, filho de Joiada, comandante, os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel, capítulo 9. Davi e Mefibosete. Mefibosete, se Deus quiser, o Senhor vai nos mostrar isso aqui. Mas isso aqui foi o voto de honra que Davi fez com Jonatas. Foi o voto de honra que Davi fez com Saul. Olha, Davi era um homem que cumpria a palavra perante Deus. E cumpria também perante o homem. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém na família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Aonde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Olha,
Essa casa de Maqui aqui é muito importante. Lodebar é um lugar muito distante, é um deserto. Mas Maqui era um homem muito bom, que estava cuidando ainda de um dos filhos de Saul, um dos filhos de Jonatas. Deus levantou Maqui com esse propósito. Deus levantou Maqui para cuidar de Mefibosete. Deus, ele sempre levanta pessoas e sempre usa pessoas. Às vezes você é usado por Deus para abençoar pessoas e às vezes Deus vai usar pessoas para te abençoar. Mas é assim que acontece. Então, queira ser usado por Deus, tanto para você abençoar, quanto também para você ser abençoado. é lá e cá. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Isso é honra. Isso é justiça. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Olha que honra. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E olha que bênção. Uma promessa que foi feita a Jonatas, a Saul, estava sendo cumprida. Deus, ele ama quando cumprimos a nossa palavra. Deus, ele ama quando damos nossa palavra e cumprimos. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, primeiramente, em nome de Jesus, agradeço a Deus. E depois a você por ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 69, nesse ano agora, em 2026, com o Senhor. Se inscreve aqui para amanhã, dia 70. Se Deus quiser, você receber a notificação e estarmos juntos aqui, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Curte aqui, porque assim, o reino do Senhor ele é sobre mim, ele é sobre você, até chegar em mim, até chegar em você. Mas a partir do momento que chegou em mim, que chegou em você, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. E comenta qualquer coisa aqui embaixo. Bota qualquer coisa, A, B, 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 C, 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 qualquer coisa. Bota qualquer coisa aqui embaixo. Porque realmente você acaba ajudando o reino dos céus a chegar em mais pessoas, mais vidas, mais almas. E é isso. Até amanhã, dia 70, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E até amanhã, dia 70, em nome de Cristo Jesus. Amém.